Coletiva com o preparador físico Anderson Nicolau, Marco Guarizo, CBN. Anderson, em que nível de preparação física você encontrou o elenco quando chegou e como vai estar fisicamente, segundo sua projeção, na estreia contra o Grêmio? Quando nós chegamos aqui, os atletas eles tinham algumas deficiências devido ao que aconteceu ao longo da temporada, né? A Ponte teve alguns problemas no início da temporada, principalmente ali com os casos relacionados aos casos de Covid, e depois uma sequência, foram 10 jogos, né, num curto espaço de tempo, e isso automaticamente prejudica, né, toda a preparação. Para a estreia a gente vai ter um grupo com certeza com algumas variáveis, principalmente nos aspectos de força, de potência, a gente acredita bem melhores para poder fazer uma boa competição. Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes. Anderson, qual a dificuldade que você pode encontrar para deixar todos os jogadores no mesmo estágio físico, sendo que o elenco ainda está se completando com a chegada de novos jogadores nos próximos dias? Essa é a pergunta que nós estamos discutindo diariamente, né, com todos os setores aqui da Ponte Preta, setor de fisiologia, setor de fisioterapia, para a gente tentar encontrar as melhores variáveis ali. Automaticamente, esses jogadores que estão para chegar, quando a gente já tiver essa situação, nós estaremos entrando em contato com, né, os profissionais que trabalharam com esses atletas para levantar dados de como esses atletas estão nos seus respectivos clubes e aí a gente fazer uma programação para ajustar essas variáveis junto com aquilo que nós temos aqui. Essa dificuldade de ter atletas em diferentes momentos realmente complica bastante para a gente, mas a gente tem que fazer de tudo aí para superar esses obstáculos. Pedro Arioli, Rádio Jovem Pan News Campinas. Anderson, seja bem-vindo. Como profissional experiente, de 1 a 10, em qual estágio se encontra a Ponte em relação à preparação física para a Série B? Qual o legado que você recebeu do antigo preparador físico? E o Wendel Coral da Rádio Central. Anderson, gostaria que falasse em porcentagem. O quão preparado fisicamente está o elenco da Ponte Preta para a disputa da Série B? Como mencionado anteriormente, a gente tem alguns problemas que foram ao longo da temporada, né? Todo o futebol mundial, ele passa aí pelas 2 últimas temporadas aí com problemas devido, né, toda a crise que se instalou no mundo. A gente vai tentar, estamos fazendo todos os trabalhos para elevar algumas variáveis, mas principalmente se adequar ao modelo de jogo do treinador, né? A característica do Hélio de todas as equipes que ele passou, são equipes de alta intensidade, equipes que têm uma marcação muito forte sem a bola, né? E com a bola uma equipe que propõe o jogo. Então a gente está trabalhando a equipe para suportar as demandas ali que o Hélio irá exigir. Sobre o que nós encontramos aqui na Ponte, alguns processos já muito bem estabelecidos, principalmente hoje as rotinas do pré-treino, né? Porque o treino ele não começa simplesmente a hora que os atletas entram em campo. Existe toda uma situação que acontece principalmente dentro da academia, com trabalhos para prevenção de lesões, e isso já estava bem estabelecido aqui na Ponte também. Os trabalhos pós-jogos, né, que nós já fazíamos também em outras equipes e daremos sequência aqui, porque não são apenas um dia, são 38 rodadas, são 38 unidades de treino, e isso lá na frente pode fazer uma diferença muito grande. Nós estamos tentando equalizar esses atletas, né, sabendo que tem as suas dificuldades e diferenças entre o grupo, mas a ideia é entrar contra o Grêmio. Até agora nós temos a situação da tabela que ajuda demais para fazermos uma programação, então a gente vai tentar elevar o máximo possível, mas sabendo que nós não vamos entrar nas nossas melhores condições já nesse primeiro jogo, até devido a essa situação desses atletas que estão para chegar. E aí após o jogo do Operário nós temos uma nova janela aí de aproximadamente 11 dias. E aí sim a gente vai conseguir colocar também alguns trabalhos, já tendo esses novos atletas, para eles entenderem a metodologia e a forma como se trabalha hoje aqui na Ponte Preta. Lucas Rossafa, Correio Popular. Anderson, são 3 semanas de treinamento até a estreia. Nesse período de 20 dias, o foco da preparação física tem sido em cima de qual objetivo? Os treinamentos têm sido mais de força atualmente? Os trabalhos de força hoje eles são assim a base, né, de todas as equipes, né? Hoje o futebol, o atleta que não tem força e não está com ela bem estimulada, ele vai ter dificuldade. O que nós estamos fazendo, como eu mencionei, para tentar dar o suporte
para o trabalho, né, da plataforma de jogo que o professor Hélio dos Anjos utiliza, é de dar sustentação para isso. Então, além dos trabalhos de força, nós estamos batendo muito na variáveis que é uma variável de intensidade, que é os metros por minuto. A gente tem feito isso muito, os trabalhos a gente tem colocado hoje uma característica muito alta para eles suportarem. Nos primeiros dias, quando nós chegamos aqui, alguns tinham uma dificuldade para suportar essa intensidade, então agora a gente já está trabalhando numa rotação muito mais alta, né? Hoje nós temos feito os treinos ali com 120, 122 metros por minuto, e isso é uma característica de alta intensidade. Então, fazendo essa característica, esses atletas irem para o jogo e conseguir suportar, né, a demanda do jogo que a gente vai ter aí pela frente. E Marcos Ceroni, Ponte News. Anderson, como está o preparo físico do Luca, que está voltando de contusão, de Matheus Jesus, que estava em trabalho de redução de peso, e qual jogador demanda maior preocupação na sua opinião? Olha, o Luca, ele veio essa semana para o que nós chamamos da transição, né? Que ele saiu do departamento médico, onde já se realiza alguns trabalhos ali, e agora ele começou essa semana junto ali com a preparação física. A gente acredita que na semana que vem ele já irá participar dos trabalhos com o Hélio, mas a gente agora tem que tentar, além do aumento da força dele, que ele ficou esses dias parado, é tentar aumentar um pouco o trabalho cardiorrespiratório dele para ele poder suportar os trabalhos. Ele está um pouco atrás dos outros atletas, obviamente pelo período inativo, mas a ideia é que, conforme ele responder ao longo dessa semana, a gente já na semana que vem começar a introduzir ele aos trabalhos do professor Hélio dos Anjos. Sobre o Matheus Jesus, nós temos feito trabalhos específicos com o Matheus, desde que nós chegamos aqui, e ele teve uma redução de peso muito grande, e nos últimos 30 dias, né, que nós estamos aqui, ele perdeu 2 pontos percentuais do percentual de gordura, e a gente ainda vamos continuar com esse trabalho para ele poder chegar naquilo que nós julgamos o ideal para ele, né? Então ele já sabe ali o alvo que nós temos que chegar, então a gente tem realizado todos esses trabalhos ali. E sobre a questão de atletas específicos, né? Hoje, com a demanda, com a alta intensidade dos jogos, nós trabalhamos hoje de uma forma muito individual. E as avaliações elas são feitas diariamente, né? Então, por mais que sempre uma semana antes nós desenvolvemos a semana de trabalho, diariamente a gente tem uma reunião para discutir pontos do trabalho. E ali alguns atletas a gente vai, às vezes tem que segurar, às vezes o atleta não vai a campo para realizar um trabalho dentro da academia, e tudo isso é passado para o Hélio. Claro que alguns atletas com a certa idade, né, ou a idade mais avançada, a gente tem que tomar esses cuidados, e principalmente aqueles atletas que tiveram um histórico de lesões, e aí a gente vai tendo essa conversa diária dos departamentos, nutrição, fisiologia, fisioterapia, e levar a informação para o professor Hélio, para ele poder ajustar da melhor maneira possível. Mas temos vários atletas ali que nós estamos realizando alguns trabalhos individuais para que eles possam suportar a demanda de jogos. Então, falar de uma forma individual, nós trabalhamos, é um pouco complicado porque nós trabalhamos todos de uma forma individual. Então, e as avaliações elas são feitas diariamente, né? Então, alguns atletas, é claro, o Matheus mesmo, como foi citado na pergunta, é um atleta que a gente tem uma preocupação, porque ele tem essa redução de peso, essa redução do percentual de gordura, e a gente não pode fazer com que ele perca massa muscular. Então, é um atleta que diariamente a gente também tem que tomar um certo cuidado ali. Mas, em linhas gerais, é tentar de uma forma individual determinar os trabalhos e, caso a caso, pontualmente, diariamente, a gente vai ajustando ali as demandas.